questão da economia é uma questão muito presente na vida de todo mundo, né? Às vezes mexe alguma coisa lá em cima, vai ter reflexo aqui embaixo. Essa semana saiu alguns dados aí através do IBGE que reforça aquela sensação que está todo mundo tendo, que depois de 2016 a concentração de renda aumentou para os mais ricos e diminuiu o poder aquisitivo dos mais pobres. Isso aí tem uma consequência grave e como já está sendo analisado assim com números concretos, né, Ricardo? É porque a coisa está ficando já mais exposta, né? Sim, e é importante discutir economia, Paulo. A gente está colocando a economia aqui agora, o pessoal está percebendo, né? Porque assim, é legal a gente pegar os números nacionais da economia, que nós estamos vivendo uma crise, está sendo considerada pelos economistas a mais longa crise econômica que o Brasil já viveu. A mais longa e a mais grave. O Brasil está demorando a sair da crise. Por exemplo, semana passada saiu uma previsão do mercado internacional de que o comércio internacional em 2020 e 2021 vai se manter nos patamares que se manteve agora. Ou seja, uma péssima notícia para países como o Brasil, que depende do mercado internacional para poder alavancar um pouco do seu desenvolvimento. Ou seja, a perspectiva é que a economia se mantenha estagnada no mundo inteiro e se mantenha estagnada no Brasil. É terrível. É terrível. A estagnação lá embaixo significa que você vai permanecer lá embaixo mais tempo. O cenário comercial do mundo está crescendo 2%, o que não garante um crescimento vantajoso para os países da periferia. E vai manter os 2%, essa é a previsão do mercado internacional, em 2020 e 2021. E aí, uma outra perna que compõe o PIB, porque as transações comerciais é uma das pernas que compõe o PIB, né? Uma outra perna importante é o consumo das famílias. E aí o IBGE deu alguns números importantes para as pessoas poderem, inclusive, se identificar com o que está acontecendo com elas, né? Olha só, as famílias brasileiras têm um rendimento médio de R$ 5.000 por mês. Você fala, pô, então tá bom, né? Mas não é isso, porque 3% das famílias brasileiras detêm 25% da renda. Se você pegar grande parte das famílias brasileiras, ou seja, 25% das famílias, só detém 5% da renda. A renda média do trabalhador pobre, o trabalhador aquele que depende do trabalho, é R$ 3.000. E existem 16 milhões de famílias no Brasil, isso dá o quê? 16 milhões, 50 milhões de pessoas, 60 milhões de pessoas, cuja família recebe menos de um salário mínimo. Então, ou seja, apesar de nessa renda média de R$ 5.000, há muita pobreza e muita concentração de renda. Muito pouco tem muito e muitas pessoas não têm nada. E aí, Paulinho, e para dar um exemplo aqui, ó, os gastos dessas famílias. Dos R$ 5.000 em média que as famílias ganham, elas gastam R$ 4.600 de consumo. 81% do valor. Que tipo de consumo? Moradia suga 37% da renda. Transporte, 19% da renda. Alimentação, 18% da renda. Saúde, 8% e educação, 5%. Nos últimos anos, saúde e educação, que consumia pouco dessa renda, está crescendo cada vez mais, refletindo o processo de privatização e de terceirização da saúde e da educação que está acontecendo no Brasil. E o fato de estar com aqui um grande investimento na habitação é o que faz com que as pessoas muitas vezes deixem de pagar aluguel para ir dar um jeito em qualquer canto da cidade. As pessoas não conseguem pagar aluguel, não tem projeto de moradia popular, né? Hoje em dia, aqui em Ribeirão Preto, um aluguel médio é em torno de R$ 800 a R$ 1.000. Exatamente. Qualquer lugar na periferia. Mesmo com tanto de casa fechada que tem na cidade. Exatamente. Se você pegar esse valor, ó, as famílias brasileiras ganham em média, as pobres, as trabalhadoras, R$ 3.000. E elas também devem R$ 3.000 no mercado. Porque 60% das famílias brasileiras devem, estão com o nome sujo, com uma dívida média de R$ 3.000. Então, o que está acontecendo? O comércio internacional, como a gente falou, não cresce. O consumo das famílias está desse jeito. Então, você não tem crescimento do PIB. Se você não tem crescimento do PIB, você não tem geração de emprego, você não tem crescimento da economia para poder fazer com que a força de trabalho volte a ser empregada e as famílias possam aumentar o seu rendimento. Ou seja, a crise é para todo mundo, menos, aí um dado importante, menos para aqueles que vivem no mercado financeiro. Bingo! Mercado financeiro. Então, os mais ricos tiram o seu rendimento do mercado financeiro. Os mais pobres tiram o seu rendimento do trabalho. Se as pessoas estão perdendo o trabalho e os mais ricos estão colocando dinheiro no mercado financeiro, o que vai dar isso, Paulinho? Vai dar o buraco do precipício que o Paulo Guedes está empurrando a gente. Sim, mas então ele está fazendo o serviço direito. Para quem ele defende, então claro. Eu estou errado. Eu acho ele muito ruim, mas ele é bom. Para quem ele defende. Ele está fazendo o serviço correto. Ele está fazendo o serviço pelo qual ele foi contratado.
Muito bem, muito bem. Esse governo está indo tão bem nesse sentido. Exatamente. Está ferrando com os pobres. Ah, não tem dúvida nenhuma que o governo Bolsonaro é um governo que atende os interesses dos mais ricos. Cara, é só sair pro centro. Assim, você Não tem dúvida tromba 10 pessoas no meio da rua pedindo dinheiro, tô com fome, assim, toda hora. Isso aí é coisa... Do centro não, só. Você pega aqui na Avenida Brasil, é uma coisa de louco. Você só não vê isso quem não sai do casulo. Todas as decisões do governo Bolsonaro são em prejuízo do trabalhador que vive do trabalho e em benefício daquele que vive do lucro e do rendimento bancário. E ele é acompanhado nisso pelo governo do estado de São Paulo, do Dória, e ele é acompanhado nisso pelo governo de Ribeirão Preto, do Duarte Nogueira. Essa verdade precisa ser dita e aqui no Calçadão a gente vai dizer ela todas as vezes.